Chegando aqui com mais um giro de notícias do Fluminense e aproveitando já para fazer um pré-jogo para o jogo contra o Cruzeiro. Né? Isso você vê Arias, John Kennedy, Isaac, Riquelme Felipe, você vê isso agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, voltando à realidade do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro no Maracanã às 19h30. Né, oportunidade de, depois de 45 dias sem jogar no nosso estádio, da torcida rever os caras que fizeram o Fluminense ser o quarto melhor time do mundo. Mas ainda não sabemos qual vai ser a escalação. Provavelmente Renato Gaúcho vai manter o esquema do Mundial, porém não sabemos se John Arias vai estar disponível para o jogo. E não é por vontade do John Arias, não é porque a baboseira que estão falando por aí de que ele vai jogar sem vontade, porque com medo de se lesionar por conta de um contrato com o Wolverhampton. Quem faz esse tipo de crítica deve fazer olhando no espelho e não olhando para o John Arias, que não tem essa característica. Se for para campo, John Arias vai jogar como sempre jogou, fazendo o mesmo papel e dando as assistências, né, que ele sempre deu e quem sabe fazendo gols que ele também sempre faz. Mas a negociação com o Wolverhampton não andou. De ontem para hoje, pelo menos até agora, eu estou gravando esse vídeo às 10:03 da tarde de quarta-feira. A negociação não andou, o Wolverhampton não fez uma nova proposta ao Fluminense, né, e não está fechado com o staff do John Arias a questão salarial. Tá? Para além disso, tem a questão do Patriotas, que quem está fazendo essa ponte entre Fluminense e Patriotas é o staff do Arias. Tá? Então não tem nada fechado até agora. Né? Não tem fechado entre o jogador e o clube inglês, não tem fechado entre o Fluminense e o clube inglês e não tem fechado entre o Fluminense e o Patriotas. Então tá tudo em aberto e se permanecer em aberto até amanhã, o Arias vai sim para o jogo. Né? E o time provavelmente vai ser Fábio, Samuel Xavier ou Guga, e aí você tendo os três zagueiros, né? O Inácio, o Thiago Silva e o Freitas, e pela esquerda deve ser o René. Né? O meio deve ter o Martinelli, o Hércules, ou Bernal e Martinelli, e o Nonato, e na frente o Arias e o Cano. Né? Esse deve ser o time do Fluminense para esse jogo contra o Cruzeiro. Na história do confronto, são 89 jogos com 40 vitórias do Fluminense, 22 empates e 27 vitórias do Cruzeiro. O Fluminense fez 138 gols e sofreu 117, né? Um aproveitamento de 53,18%. Nos últimos 12 jogos entre Fluminense e Cruzeiro, lembrando que a fonte é o site flusão.xyz, nos últimos 12 jogos são 7 vitórias do Fluminense, 3 empates e apenas 2 vitórias do Cruzeiro, um freguesinho de caderno, como se dizia antigamente, né, o cabuloso, né, quando joga contra o Fluminense. No ano passado, o Cruzeiro ganhou em Belo Horizonte e o Fluminense ganhou no Maracanã. O Cruzeiro ganhou 2-0, o Fluminense ganhou de 1-0 no Maracanã. O Fluminense precisa entrar com a motivação que jogou o Mundial. É difícil, eu sei. Né? Uma coisa é você jogar contra o Borussia, contra a Inter, o próprio Al Hilal ou o Chelsea. Né? Outra coisa é você jogar contra o Bragantino, Juventude. E mesmo o Cruzeiro, que está na parte de cima da tabela, né? Não é o Chelsea, por exemplo. Ainda bem. Né? Mas, de toda forma, são profissionais e têm que jogar e entrar focados, com muita vontade, com muita motivação, e esse é o trabalho do Renato Gaúcho, que vai contar, né? Vai ter à disposição dele para domingo contra o Flamengo o nosso urso, o nosso John Kennedy. John Kennedy já está no Brasil, deu uma entrevista coletiva no aeroporto, no Galeão, e disse que ele volta prometendo gols e títulos. Mas para ter gols, tem que jogar. E não sabemos se o Renato Gaúcho vai colocar o John Kennedy para jogar. Ele chega a princípio para disputar a posição com o Cano e com o Everaldo. Mas, na real, ele pode fazer até a função não a do Arias, mas jogar aberto pelos lados, né, como o Arias faz. Né? Se mantiver o esquema com 3 zagueiros, o Fluminense joga com 2 homens no ataque. Um o homem de área e o outro que flutua, que hoje é o Arias.
Tá? Então o John Kennedy tem condições de fazer essa flutuação no ataque por um lado, pelo outro, né, e fazer as jogadas, as tabelas com o Cano, como já fez em 2023 na Libertadores, e foi muito bem, foram muito bem os dois juntos. Né? Então tem essa possibilidade, mas tudo vai depender do Renato Gaúcho. Quem o Renato Gaúcho não vai aproveitar, pelo menos não nesse momento, são os meninos da Esquadrilha 07. Né? O Riquelme Felipe, o Isaac e o Wallace Davi retornaram para o Sub-20, né, para jogar a reta final do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense vai muito mal, né, com poucas chances ou nenhuma chance de se classificar, né, para as quartas de final. E na final do torneio Otávio Pinto Guimarães, né, Sub-20, que vai ser contra o Botafogo no Newton Santos. No primeiro jogo o Botafogo ganhou por 1-0 em Xerém, o Fluminense precisa reverter esse resultado, se eu não me engano, sábado, 10 horas da manhã, no Newton Santos. E aí o Riquelme Felipe, o Isaac e o Wallace Davi serão reforços do time Sub-20, mas não estarão à disposição do profissional. E aí eu fico pensando, né, você tem o Riquelme Felipe, você vai gastar 30 milhões no Soteldo, né, com histórico de lesões, e aí o Soteldo tira o espaço do Riquelme Felipe, né, no time principal do Fluminense. Vai entender, né, como funciona a diretoria e também a cabeça do Renato Gaúcho em relação a isso. Pode ter sido um pedido do Sub-20? Pode, mas nem todos os pedidos devem ser atendidos, a gente tem também que saber dizer não. Uma outra notícia é que um jornalista colombiano, Pipe alguma coisa que eu não vou me lembrar o nome, vou colocar aqui para vocês, informou que o Fluminense está disposto a trocar o Serna pelo Inestrosa. Só que não é uma troca 1 por 1, né? Seria indo o Serna e mais uma grana e vindo o Inestrosa. Aí quebra o que eu falei no vídeo anterior de que o Inestrosa não viria. Se isso for verdade, evidentemente, porque não foi confirmado por ninguém dentro do Fluminense. A verdade é que o staff do Serna está oferecendo o Serna para um monte de time colombiano, peruano. Né? O Aliança Lima já disse que tem vontade de que ele retorne para o time peruano. E os caras querem tirar o Serna do Fluminense de qualquer maneira, porque eles enxergam que o Serna tem poucas oportunidades no Fluminense, e eu acho até que tem mesmo. No momento que a gente teve uma crise ali do 9, eu sempre defendi que o Serna poderia fazer esse papel, né, ao invés de jogar aberto, né, jogar um pouco mais infiltrado ou flutuando e na jogada de ataque entrar como centroavante, porque ele sabe fazer gol, né, sabe fazer gol mais do que o Everaldo, por exemplo, né, e estava numa fase melhor que a do Cano, mas eles estão oferecendo o Serna para tudo quanto é time, né? E uma possibilidade é ele ir para o Atlético Nacional, que já demonstrou interesse, quer por empréstimo, o Fluminense só empresta se o Atlético assumir todo o salário do Serna, e aí pode ser uma moeda de troca para a vinda do Inestrosa. O Fluminense está sob essa pressão para contratar um substituto para o Arias, que deve sair, e ele pode ser o Inestrosa indo o Serna e vindo o jogador colombiano para o Fluminense. Essas são as notícias de momento, né? E tendo novidades a gente volta a qualquer momento, e aguardando obviamente o jogo de amanhã, que a gente vai fazer uma live entre Fluminense e Cruzeiro, um react, e hoje às 8 horas Santos e Flamengo, e logo depois, na sequência, sem tirar de dentro, Botafogo e Vitória. Vamos secar os rivais, ligar os secadores, e a gente vai estar no react. Quem quiser aparecer será muito bem-vindo. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.